amigos, eu sou o professor John e hoje vou ensinar a vocês como instalar o Sublime Text, um editor de texto muito bom para quem programa coisas para, principalmente na parte de HTML e CSS. Então eu vou ensinar vocês como instalar o Sublime Text e também como instalar o Emmet, que é um pacote que você instala no Sublime Text que vai fazer você escrever várias linhas de HTML e também de CSS com apenas uma linha de comando. Então, se você for uma pessoa bem legal, já deixa o seu joinha e se inscreve no canal. Vamos lá, primeiro vocês vão acessar esse site aqui, sublimetext.com, né, e /3 porque é a última versão, Sublime Text 3. Você vai fazer o download para a sua respectiva plataforma, certo? Aqui eu estou utilizando um Mac, mas para o Windows é normal, é só você ir lá, instalar, próximo, o jeito de sempre, tudo bem? Esse aqui é o Sublime Text. Quando você abrir ele pela primeira vez, ó, ele vai estar vazio, realmente não tem nada, não criei nada ainda. Bem, como que eu faço para instalar esse tal de Emmet? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu venho aqui em Tools, Command Palette, eu não sei como fala essa palavra, mas enfim, paleta de comandos, e você vai escrever install package, certo? Você vai selecionar essa opção e pressionar Enter. Aqui você vai pesquisar por qual pacote você quer instalar. Existem vários pacotes disponíveis, então você pode escolher o que você quiser. O que eu vou mostrar hoje é o Emmet, mas existem vários, por exemplo, para temas, para mudar as cores e também outros tipos de complementos. Bem, vamos lá, eu vou pesquisar pelo Emmet, certo? É esse primeiro aqui. Nas últimas versões, geralmente ele já vem com o Emmet instalado, mas caso não esteja instalado no seu, você faz isso que eu acabei de ensinar. Vou selecionar o Emmet e pressionar Enter. Olha só, instalando, muito bem, ele instalou o Emmet. Perfeito. Para que eu possa começar a utilizar ele, eu preciso reiniciar o meu Sublime. Então eu vou fechar ele. Se você estiver no Mac, tem que vir aqui embaixo e também encerrar. Certo? E vou abrir ele de novo. Como que eu faço para saber se o Emmet já está instalado? Vou verificar se eu posso remover ele. Então eu vou vir aqui de novo em Ferramentas, Remove Package, Enter. Olha só, o Emmet está aqui. Então se eu posso removê-lo é porque ele já foi instalado, certo? Como que eu faço para mexer nesse negócio aqui? Primeiro, vou criar um arquivo HTML simples, certo? Então eu vou salvar aqui, dar um Ctrl S, e vou colocar aqui, por exemplo, no meu desktop, um arquivo chamado index.html. Bom, agora vai começar a magia do Emmet. Vamos lá, olha só que interessante. Se você fosse programar na mão tudo, você teria que colocar lá HTML, depois você ia colocar um head, depois você ia colocar um title, né, para o título, enfim, um HTML básico que você teria que fazer para todas as suas páginas. Agora que o Emmet está instalado, olha só o que você vai fazer. Você vai colocar exclamação e pressionar Tab. Pronto, ele já fez para você todas essas linhas de código usando apenas um símbolo. E não é só isso, eu vou mostrar agora para vocês várias utilidades do Emmet que realmente vão facilitar a sua vida e fazer você ganhar muito tempo. Muito bem, como que a gente faz para aumentar um pouco a fonte? Porque o Sublime aqui está um pouco pequeno, né? No Mac eu vou pressionar Command e mais, certo? No Windows é só Ctrl mais. Eu posso aumentar o tamanho da minha fonte para vocês poderem visualizar um pouco melhor. Beleza? E para diminuir, Command menos ou então no Windows Ctrl menos. Beleza, vamos lá então. Primeira coisa, como que eu faço para criar uma div simples com uma classe? Certo? Bom, só para você estar no Sublime, só de você escrever div e apertar Tab, ele já complementa para você, abre e fecha a div. E assim para qualquer tag que precise ser aberta e fechada. Por exemplo, parágrafos é o P. Legal, ele abre e fecha para você. Como que eu faço para abrir uma div já colocando uma classe? Digamos que eu queira que a minha div tenha a classe legal. Então eu vou fazer assim, ó, div.legal e pressionar Tab. Olha só que legal, isso aqui foi o Emmet que fez pra gente. Ele já criou uma div com a classe legal. O que a gente aprendeu? Para criar uma div com a classe legal, eu vou utilizar o comando div.legal, beleza? Como que eu faço? Outra forma de criar a minha div com a classe legal seria digitando simplesmente .legal. Olha só, e pressionando Tab. Porque quando você não diz qual é o tipo de elemento, ele já entende que é uma div, certo? Então, ó, simplesmente .legal também cria de uma classe. E se eu quiser uma div com duas classes? Por exemplo, uma div com a classe legal e com a classe divertida. Eu iria digitar assim, ó, div.legal.divertida. Pressiono Tab e aqui, ó, div class legal divertida.
Bacana. Então eu posso colocar até 2, 3, 4 mil classes se eu quiser. Perfeito. Como que eu faço para criar uma div com um ID? Certo? Uma identidade. Eu faço assim, ó. Div, aí o símbolo de hashtag, né, ou joguinho da velha, ou cerquilha, ou sustenido, e coloco qual vai ser o ID e pressiono Tab. Beleza, div ID, da hora, tá vendo? Ele preparou direto para mim aqui. Vou deixar o resultado de cada um ao lado, para vocês poderem ver. Então, ó, vou colocar aqui, certo? Para você poder visualizar bem o que cada pedacinho faz. E também perceber a magia acontecendo, né, meus amigos? Horas e horas de trabalho a menos. Legal. Bom, não faz sentido eu colocar 2 IDs na mesma div. Então, simplesmente é assim que faz para criar com um ID. Não precisa de 2 IDs. Agora uma parte bem legal. Como que eu faço para colocar um elemento dentro do outro? Por exemplo, se eu quiser criar uma div dentro de uma div, eu uso esse sinal aqui de maior. Olha só, para dizer esse aqui é maior que esse. Ou seja, esse está por fora e esse está dentro. Pressiono Tab. Olha só que legal. Ele criou aqui para mim uma div e uma div dentro dessa div principal, certo? E a mesma coisa para qualquer classe, por exemplo, se eu quiser uma div com um parágrafo dentro, então em vez de uma div com div, uma div com parágrafo dentro, div e depois o P, olha só, pressiono Tab e ele já faz para mim. Então realmente você vai ganhar muito tempo. Vou colocar aqui no lado qual que é o resultado, certo? E ele também pula a linha para você automaticamente, certo? Mas eu vou deixar aqui uma linha só para você ver direto o que faz. Legal. E se eu quiser criar várias coisas, mas não uma dentro da outra, e sim separadas? Como que eu faço? Por exemplo, se eu quiser criar uma div e um footer, né? O footer é para rodapé da minha página. Eu faria assim, ó, div mais footer e pressionar Tab. Olha lá, div e footer. Ele criou e fechou. Legal, isso aqui vai ser bem útil, por exemplo, para H1, H2, né? Que seria um título e um subtítulo. Então, beleza, assim ele faz para criar separadamente. Outra coisa muito legal que realmente vai poupar muito tempo é a multiplicação que você pode fazer, certo? Por exemplo, se eu quiser criar 5 divs, como que eu faço? Assim, div asterisco 5. Olha só, pressiono Tab. E ele criou para mim 5 divs. Caramba, uma mão na roda mesmo, não é mesmo, meus amigos? Uma bela de uma mão na roda. Então esse aqui cria 5 divs. E todas essas expressões que eu estou mostrando para vocês podem ser utilizadas em conjunto, certo? Eu posso simplesmente ir criando. Por exemplo, ó, vamos fazer uma expressão juntando aqui, ó. Expressão unindo o que a gente acabou de aprender. Por exemplo, ó, eu posso criar aqui uma div. E aí dentro dessa div vai ter uma div com a classe legal. E também com o ID de da hora. Dentro dela vai ter um parágrafo. Vamos lá, pressionei Tab. Beleza, ó, criou uma div. Dentro dela uma div com a classe legal, com o ID da hora. Dentro um P, um parágrafo. E outra div. Então eu posso realmente ir unindo, simplesmente, utilizando essas expressões. Outra forma legal é criar divs sequenciais. Certo? Por exemplo, se eu quiser criar uma div que possua uma classe sequencial. Ó, criando 5 divs com classes sequenciais. Certo? Se eu fizer div importante, ele cria uma div importante, uma só. Legal. Se eu colocar esse cifrãozinho, ele vai assumir uma numeração, começando com 1. Certo? E aí, se eu multiplicar por 5, olha só o que ele vai fazer. Ele criou para mim a classe importante 1, importante 2, importante 3, importante 4 e assim por diante, certo? E se eu pegasse esse cifrãozinho e colocasse antes, por exemplo, colocar antes do i, também funcionaria? Também, o número iria ficar antes, certo? Então esse cifrão, quando a gente está multiplicando para fazer vários, vai acompanhar a ordem começando do 1, beleza? Então eu vou colocar 2 aqui, só para não ocupar muito espaço na minha tela. Muito bem, só que classes não faz muito sentido, né, que tenha a classe importante 1 e importante 2. Porém, para IDs, aí é bem útil, né, porque IDs nunca vão se repetir.
Então, por exemplo, criando 5 divs com IDs sequenciais. Em vez de colocar ponto, igual eu coloquei aqui, eu coloco o sinal de hashtag, né? Importante, e aí o cifrãozinho, vezes 5. Olha lá. Criou para mim o ID importante 1, importante 2, importante 3, importante 4 e importante 5. Certo? Vou mudar aqui para 2 também, só para não ocupar muito espaço na minha tela. Legal. E se eu quiser criar um componente, né, uma tag ali, com um conteúdo dentro? Bom, eu vou utilizar esse comando aqui, ó, criando uma div com conteúdo dentro. Eu uso o sinal de chaves. Eu abro chaves e fecho chaves. Então, eu vou pressionar Tab e tá aqui. Ele criou uma div para mim com o conteúdo dentro, conteúdo em texto, certo, galera? Tá aqui, ó. E como que eu faço para criar com conteúdo sequencial? Igual a gente fez aqui, ó, que tem importante 1, importante 2, por exemplo. Faz da seguinte forma, olha lá, div, aí eu abro chaves, coloco o conteúdo, número, por exemplo, e o símbolo de cifrão. Onde tiver o símbolo de cifrão, vai assumir a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3, por exemplo, vezes 3, né? E a pressionar Tab. Legal, ó, conteúdo número 1, número 2, número 3. Realmente muito útil. Esses foram para o HTML. E como que eu faço para o CSS? Porque funciona para CSS também. Olha só que interessante. Como eu estou no Sublime, eu vou pressionar Command N ou Ctrl N, se você estiver no Windows. Vou salvar um arquivo aqui, certo? O clássico styles.css. Bacana. No CSS, vou mostrar os mais simples para vocês, tá? Que é margem e bordas. Então, tudo bem. Se eu quiser adicionar margem, eu vou fazer o seguinte. Escrever simplesmente M. Olha lá, M, tab. Ele já escreveu margem para mim. Perfeito? Legal. Se eu quiser colocar uma margem específica, por exemplo, margem no topo, margem embaixo, esquerda e direita. Bom, aí eu faço da seguinte forma. Olha lá. Pro top é MT. Para bottom, né, que é a parte de baixo, MB. Para a esquerda, ML. E para a direita, MR. E se eu quiser colocar todas em uma linha só, por exemplo, margem, e aí colocar todos na ordem. Olha só, eu vou colocar M, o número que eu quero, traço o número que eu quero, traço o número que eu quero, traço o número que eu quero. Certo? Esse aqui, na verdade, é mais aplicável de eu mostrar aqui em cima. Então, ó, coloco aqui e aperto Tab. Olha só, ele já cria para mim margem com todos os valores que eu quiser. Como que eu faço para colocar uma margem top com um valor específico já? Por exemplo, margem top 10. Eu escrevo MT 10, pressiono Tab. Tá aqui, margem top 10. Se eu quiser um número negativo, é só colocar um menos antes, ó. Então, MT menos 10. Tab. Tá aqui, ó, margem top menos 10. Perfeito. Vou deixar os dois exemplos aqui, ó. Primeiro para menos 10, depois... Aliás, primeiro 10, depois o menos 10. Legal. E se eu quiser trabalhar com bordas? Olha lá. Para borda, eu vou utilizar BD. Não é B, tá, galera? BD. BD da border. Legal. Se eu quiser colocar borda em todas as direções, como que eu faria isso? Olha lá. Border top, BDT. Border bottom, BDB. Border left, BDL. Border right, BDR. E se eu quiser borda em todos, eu coloco aqui em cima nesse formato, BD, e aí coloco os números separados por hífen, né, por traço. Pressiono Tab e ele já me fala todos eles, certo? E para fazer um número específico, faço que nem eu fiz ali no margin top, que seria da seguinte forma: border top BDT 10. E para uma borda negativa, eu coloco o menos. Bem, e onde que você consegue encontrar todos esses atalhos? É só você pesquisar por Emmet Shortcuts, certo? Que seriam atalhos do Emmet.
Bom, eu tenho certeza que essa aula aqui te ajudou e vai te economizar muito tempo na sua vida quando tiver que programar coisas compridas, certo? Você vai começar os projetos, digitar poucas linhas e já sair com tudo pronto. Tenho certeza que vai ajudar bastante. Então, se você gostou e se você acha que essa aula te ajudou, não esquece de deixar o teu gostei aqui embaixo. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Sempre dê uma olhada na nossa descrição, que tem os cursos mais novos e os nossos cursos completos de desenvolvimento web e desenvolvimento de aplicativos também. Clica nesse botão aqui para se inscrever e compartilha essa aula com todos os amigos que você quer ajudar para que eles possam poupar bastante tempo deles. Muito obrigado e até a próxima! E aí galera, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo para dar uma força na divulgação, para receber todos os nossos vídeos. Se você estiver no celular, clique aqui no sininho que aparece embaixo do vídeo. Se você estiver no computador, clique em inscrever-se, depois nessa pequena engrenagem, e confirme aqui nessa caixinha para receber todos os nossos vídeos por e-mail. Bom, para conhecer nossos cursos completos, clique aqui em cima e leia a nossa descrição para ganhar e-books gratuitos. É isso aí, muito obrigado e até a próxima!